Boa noite, irmãos. Nosso tema desse ano é Porque Ele Me Amou. E durante todo esse mês de setembro, vocês podem acompanhar nos grupos da igreja as promoções, os missionários falando do seu campo. No culto de domingo também, nós vamos estar falando. E esse mês será um mês todo voltado para isso. Nós também estaremos vendendo algumas coisas para poder arrecadar, para atingir o nosso alvo, que é de R$10.000. Uma das coisas que nós vamos estar vendendo é máscaras. Cada máscara custa R$10. E você pode adquirir ou comigo ou aqui na secretaria da igreja durante o expediente. Também teremos o saquinho missionário. Como é que você vai participar desse saquinho missionário? Você pode adquirir, primeiro você pode adquirir ele aqui na igreja, ele é gratuito. E a cada compra que você fizer, você tira 10% e coloca dentro do saquinho. Por exemplo, se você for na farmácia, gastou R$20 de remédio, R$2 é do saquinho. No final do mês de setembro, que é o dia 30 de setembro, será o encerramento. E no final do mês, você faz a sua contagem do saquinho e aquilo que você arrecadar, você traz aqui na secretaria da igreja ou você deposita na conta da igreja. E também, além também daquela sua oferta de coração, aquela que você propôs no seu coração diante de Deus. Irmãos, vamos juntos contribuir com missões. Nossos missionários precisam dessa nossa contribuição, precisam dessa nossa dedicação na campanha e que todos vocês estejam orando. A divisa que eles escolheram para esse ano é porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Vamos juntos contribuir com essa campanha. Adquira sua máscara, adquira o seu saquinho missionário. O saquinho é para toda a igreja. Então, e vamos juntos participar desse movimento para nós podermos ajudar nossos missionários que estão no campo. Um grande abraço a todos vocês. Alô, irmãos, uma alegria poder retornar aos lares da PIB Freguesia neste meio de semana. É sempre um prazer renovado para mim poder estar com os irmãos nas quartas-feiras para o nosso estudo doutrinário. Quero lembrar aos irmãos que hoje também é um dia em que separamos para estudo, para a oração e meditação na palavra do Senhor. Especialmente quero chamar a atenção para a oportunidade de estarmos orando pelos irmãos de nossa igreja, orando pelas atividades de nossa igreja, orando por aqueles que estão envolvidos no trabalho da igreja, na área administrativa, na área técnica, para a retransmissão do culto, orando pelos irmãos que estão ajudando o pastor com mensagens, com programações, orando em favor das irmãs que estão trabalhando ativamente no serviço social da igreja, com distribuição de cestas básicas, recolhendo material, preparando as cestas e enviando. Nós queremos agradecer a Deus por toda essa equipe, por todo esse exército de servos do Senhor, que tem trabalhado de forma dinâmica para que a nossa igreja continue marcando presença, continue executando a missão a que lhe foi destinada, apesar de todas as dificuldades por que passa a nossa cidade, o nosso estado e o Brasil. Os irmãos também estejam orando em favor dos órgãos de nossa convenção, a Convenção Batista Carioca, toda a equipe, pastor Newton e sua equipe, esteja orando por esses servos do Senhor, que também se desdobram para manter em atividade a nossa convenção. Orem pela Convenção Batista Brasileira. Eu imagino que também os irmãos que administram a nossa convenção estejam aí envolvidos com situações a administrarem
especialmente nessa época de pandemia. Orem por esse mês de setembro, um mês de nossa campanha missionária. Os irmãos estão ouvindo a irmã Ângela falando sobre missões, promovendo missões. Não apenas ouçam, mas disponibilizem em suas almas, em seus corações, em suas mentes, o desejo de contribuírem para missões nacionais. O alvo de nossa igreja para este ano é de R$10.000. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de te servir, pela alegria, ó Pai, de vivermos este momento histórico na primeira Igreja Batista da Freguesia. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos ativos como igreja, apesar de toda a dificuldade que cerca, que envolve a nossa sociedade. Pedimos, ó Pai, em favor dos membros dessa igreja, aqueles que estejam enfermos, aqueles que têm parentes enfermos, alguns corações enlutados. Pai querido, nós suplicamos que estejas aliviando a dor, aliviando a tristeza desses corações. Também, Senhor, pedimos em favor daqueles que na tua igreja estão trabalhando, estão em atividades. Preserve a saúde dos teus filhos, o ânimo, a inteligência, a disposição dos teus filhos de servirem. Pedimos pela nossa denominação batista, tanto a Convenção Batista Carioca como a Batista Brasileira, os líderes, a liderança, ó Pai, que temos colocado à frente dessa denominação para dirigir a sua história nesse momento. Pedimos, ó Pai, que estejas abençoando a vida dos teus filhos para que eles possam ofertar com alegria, especialmente nesse mês de campanha por missões nacionais. Dirija-nos, ó Pai, no estudo desta noite. Conduza a nossa mente, os nossos pensamentos, ó Pai, para que possamos aprender a respeito das coisas relacionadas ao Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos falando sobre noções sobre mordomia. Já falamos sobre a mordomia do corpo, da alma, do espírito. Falamos sobre a mordomia do tempo. Iniciamos na semana passada sobre a mordomia do tempo e estaremos continuando hoje a partir do ponto que encerramos na semana passada. E o título do estudo de hoje, o capítulo de hoje é Sétimo Dia é do Senhor. Repito, sétimo dia é do Senhor. Quero ler, apenas para pano de fundo, o texto de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Poucos versículos, apenas 2 ou 3 versículos. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma voz dizer em tom alto: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Texto da Palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu tomei esse texto para chamar a atenção dos irmãos, a mente dos irmãos, o contexto da expressão do apóstolo Dia do Senhor. Lá no texto de Gênesis que estamos considerando,
Nós podemos ler no capítulo 2, versículo 3. E havendo Deus concluído a obra da criação no 7º dia, descansou do seu trabalho, ou do trabalho realizado. Ainda no texto de Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 10, a recomendação dentro do Decálogo. Lembra-te do dia do Senhor, ou lembra-te do dia do descanso, lá está descanso. Lembra-te do dia do descanso para o consagrar. Por 6 dias trabalharás e farás tudo o que precisar. Mas no 7º dia, pare. Não faça nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, tua filha, teu servo, teu empregado, ou qualquer pessoa em tua casa. Pois o 7º dia é dia do Senhor. Dia em que o Senhor cessou toda a obra, toda a criação, e o separou para descanso. Irmãos, não temos o direito, não podemos usar aquilo que não é nosso. Na lei brasileira há um artigo, desculpe, em nossas leis brasileiras há um artigo jurídico que classifica o uso indevido de algo que pertence a outro como crime de propriedade indébita. Assim, também é crime, aspas, é pecado apropriar-se individualmente daquilo que o Senhor reservou para ele como dele e não nos permitiu o uso. Eu acho que está bem claro isso. Deus concedeu a Adão e Eva permissão para comerem o fruto da maioria das árvores existentes lá no paraíso onde moravam e reservou para ele apenas uma. De todas as árvores do jardim, Deus reservou uma. E o casal foi desobediente. Desobedeceu e comeu da árvore proibida. Pecaram. E ambos foram punidos por se apropriarem de algo que pertencia ao Senhor, era consagrado ao Senhor, algo que ele reservou como dele, para ele, com os propósitos, com a finalidade dele. Na lei de Deus é pecado apropriar-se daquilo que o Senhor quer separado para ele e não autoriza o nosso uso em proveito próprio. Já estudamos na quarta-feira passada que o tempo que dispomos na vida foi nos concedido por Deus para usarmos em proveito próprio em nossas atividades pessoais e materiais, mas que Ele exige para si uma parte desse tempo. De uma semana de 7 dias, Ele nos concede 6, requer para si apenas 1. Quero lembrar-lhes, irmãos, que Deus é zeloso daquilo que lhe pertence. Assim, Deus zela pela observância do 7º dia, como dia dele, para ele. Amados, é mandamento do Senhor, está registrado no Decálogo, não termos o direito de usar em proveito próprio, trabalho, lazer, passeio, etc., o 7º dia, após 6 dias de trabalho. Esse dia é para ser santificado ao Senhor, consagrado ao Senhor. No estudo de hoje, tenho por objetivo demonstrar que o cristão deve trabalhar 6 dias, reservando o 7º para santificá-lo ao Senhor, utilizando-o para culto, adoração, louvor e oração. No caso dos cristãos evangélicos no Brasil,
o domingo representa esse dia, o sétimo, após 6 dias de atividades pessoais. É também o domingo separado pelos cristãos como dia do Senhor, em comemoração à sua ressurreição. A palavra sábado, no original, Shabat, significa descanso. Essa é a ideia fundamental em relação ao sétimo dia, descanso, e não o fato de ser o dia 7 da semana. Em sua sabedoria infinita, o Criador providenciou, sim, um dia para que o homem descansasse de suas atividades rotineiras e dedicasse a ele as atividades daquele dia. Nosso corpo foi programado por Deus para que, após um período de trabalho, ele precisasse de um tempo para descanso. A insistência de Deus na necessidade de haver um dia em 7 para o nosso descanso pode ser constatado no fato de ser esse mandamento o mais explícito do Decálogo. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Deus prolongou-se nesta admoestação sobre o dia por saber da tendência que temos de fugir, de guardar o dia que ele separou para ser dele. E não é só no Decálogo que encontramos ordens e orientações para a observância do Shabat, do sétimo dia, no sétimo dia. Em outros textos bíblicos, também encontramos minuciosas recomendações para a guarda do dia de descanso. Vou citar apenas 2. No texto de Êxodo, capítulo 16, 22 a 30 e 35, versículo 1 e 2. No sexto dia, ordem lá ao povo de Israel. Antes, veja bem, o Decálogo está no capítulo 20. Antes, no capítulo 16, o povo já tinha essa recomendação. Dizia Moisés ao povo, no sexto dia, colham em dobro 2 gômares para cada um. Isto é o que ordena o Senhor. Amanhã é dia de repouso, Shabat, consagrado ao Senhor. O que quiser fazer no forno, faça. O que quiser fazer o que quiser cozinhar, cozinham. Mas hoje, para amanhã, nada a fazer, disse Moisés. Porquanto o sábado é do Senhor. Não saireis ao campo, mas guardarás o sétimo dia para Shabat, que é do Senhor. Assim guardou o povo o descanso do sétimo dia. É o que o texto diz. Tendo Moisés reunido a congregação de Israel, disse-lhes, outro texto, estas são as ordens do Senhor que deveis cumprir. Trabalhareis 6 dias, mas o sétimo dia vos será santo, separado, consagrado. Shabat, santo Shabat, dia solene ao Senhor, nele não trabalharás. Todas essas instruções visam, como cuidado de Deus, o revigoramento e o bem-estar do homem, recompondo suas energias físicas, tanto pela mudança de alimentação, como pela mudança da rotina de trabalho. Também visa alcançar a alma do homem, a sua psique, pelo revigoramento emocional, mudança de comportamento, do que fazer, e revigoramento do Espírito pela comunhão com o Espírito de Deus através do culto, nas adorações, no louvor e oração ao Senhor. Creio que ficou bem entendido na mente dos irmãos, bem compreendido pelos irmãos, a questão de que a guarda de um dia em 6 é dever do crente, é dever do servo de Deus, é obrigação do servo de Deus, é mandamento de Deus para nós. Agora, vamos observar
um outro detalhe nesse comentário. E aí, sétimo dia, sábado ou domingo? Sétimo dia, sábado ou domingo? Por que guardamos o domingo como batistas e não o sábado como sabatistas? Porque, como cristãos evangélicos, é no domingo, primeiro dia da semana, o sétimo dia após 6 de trabalho. E é nesse dia que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, o maior acontecimento da história humana e razão da nossa salvação espiritual. Foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, aparecendo às mulheres que foram ao sepulcro. Foi no primeiro dia da semana que ele apareceu e conversou com os 2 discípulos que iam para Emaús. E apareceu aos 10 discípulos reunidos no cenáculo. Após a ressurreição do Senhor, os discípulos passaram a comemorar todo o primeiro dia da semana a ressurreição de Cristo, cultuando-o naquele dia. Lá no princípio do cristianismo, os discípulos até se reuniam aos sábados no templo e nas sinagogas para alcançarem com a mensagem de Cristo os judeus. Mas no dia seguinte ao Shabat judaico, no primeiro dia da semana, eles reuniam-se como igreja cristã para o culto cristão, em louvor e adoração a Deus. Depois, gradativamente, os discípulos cristãos foram deixando os costumes e preceitos do judaísmo, e entre os costumes cristãos incorporados, adotaram a observância do primeiro dia da semana para o culto cristão e Shabat, consagrado ao Senhor. É no primeiro dia da semana, no domingo, dia que dedicamos ao Senhor para a nossa adoração, louvor e culto, o nosso Shabat. E o fazemos em cumprimento à ordem de Deus ao seu povo. Nós cristãos não guardamos o sábado, sétimo dia da semana, como Shabat, mas o domingo. No domingo é o nosso Shabat, primeiro dia da semana, como dia do Senhor e nosso descanso, após 6 dias de trabalho. A guarda do sétimo dia como Shabat era um sinal da aliança entre o povo judeu e Deus. Era, portanto, uma obrigação dos judeus, Êxodo 31, 13. Não sendo obrigação cristã guardar o sétimo dia da semana. Mas o mandamento do Shabat, do descanso, um dia reservado para o Senhor, permanece valendo e é obrigação, sim, nossa, como cristãos, como povo de Deus, como povo da nova aliança em Cristo. Nós precisamos guardar esse dia, reservar esse dia. O crente cristão, pois, deve trabalhar 6 dias e descansar no 7º, como ordena o Decálogo. Só que ele descansa no primeiro dia da semana. Mas devemos considerar, irmãos, com sinceridade, que infelizmente, nesses tempos de modernidades, muitos são aqueles que se intitulam cristãos, mas que não observam os preceitos cristãos, e entre eles, o de reservar o dia de culto ao Senhor. A história do cristianismo mostra que os cristãos de todos os séculos observaram fielmente o domingo como dia de culto. Um registro histórico datado do ano 100 dizia, aspas, aqueles que estavam presos às velhas ordens e tradições
gradativamente passaram a observar os novos preceitos, não mais guardando o 7º dia da semana para o Shabat, mas guardando o 1º dia da semana como Shabat e dia do Senhor. Outro dado histórico, Clemente de Alexandria, no ano 168 antes de Cristo, ele escreveu, no ano 168 depois de Cristo, já no 2º século. O crente esclarecido guarda o dia do Senhor. Eu vou repetir, frase de Alexandre, de Clemente de Alexandria. Frase de Clemente de Alexandria, ano 168. O crente esclarecido guarda o dia do Senhor. Então, fica entendido por que não guardamos o sábado da semana, mas o domingo. Nós trabalhamos 6 dias, até sábado podemos trabalhar, mas no domingo, o 1º dia da semana, devemos reservá-lo ao Senhor. Mas como guardar esse dia? Como guardar o dia do Senhor? Inicialmente, devo esclarecer que o 1º dia da semana não é meu, não é teu, não é nosso, é dia do Senhor. Isso significa que esse dia não é um dia para que eu vá ao cinema. Já disse isso na semana passada, permitam-me repetir. Ver aos jogos no Maracanã, ir ao teatro. Esse é o dia do Senhor. Não é um dia de lazer, de nosso prazer, mas dia do Senhor. Ou seja, dia de culto, dia de louvor, dia de adoração, dia de comunhão, dia de oração. A assistência às atividades da igreja no 1º dia da semana, no domingo, oferece-nos a mais excelente oportunidade de nos conectar com Deus, isto pela intermediação de Jesus e da ação do Espírito Santo, e tomarmos conhecimento da vontade de Deus, do que Ele deseja para nós através do estudo da palavra. É uma oportunidade, irmãos, de manter comunhão com os irmãos, para louvor, para meditação junta e oração. Alguns crentes modernos acham que basta ir à escola bíblica dominical ou bíblica doutrinária no domingo pela manhã, ao culto do domingo pela manhã, ou à noite, como uma obrigação missal, gastando o resto do dia do Senhor na satisfação do próprio ego. Isto não é guardar o dia do Senhor, pois além dos 6 dias que Ele nos dá, esses crentes modernos, querem boa parte desse dia que o Senhor reservou para si, eles querem para si próprios, para os seus deleites pessoais. Não é um dia de meu deleite, é dia de eu me deleitar com o Senhor, na presença do Senhor. Fora dos horários do culto e reuniões na igreja, devemos aproveitar o dia para ler a Bíblia, edificar-se espiritualmente com hinos e louvores e ficar sossegado em família. O domingo é o dia que o Senhor reservou para renovarmos nossas energias físicas e emocionais, as nossas energias espirituais, energias necessárias para enfrentarmos mais uma semana de 6 dias nas atividades pessoais. Domingo é o dia do Senhor. Meus queridos, é uma insensatez, uma imensa insensatez, não guardar o dia do Senhor de modo agradável a Deus. Muitos querem que esse dia seja agradável
agradável a Ele próprio. Infelizmente, repito, nesses tempos chamados modernos, está se acentuando entre os membros das igrejas evangélicas uma tendência de não ser levado a sério o domingo como dia consagrado ao Senhor. Muitas atividades de lazer que podem ser realizadas no sábado, quando a grande maioria dos crentes não trabalha, estão sendo realizadas no domingo, que é o dia para a agenda do Senhor. E isto é ser desonesto com o Senhor. Existem inúmeras formas de não guardar o domingo, e muitos crentes são expertos nisso, sabem exatamente, com extrema habilidade e frequência, a não guardar o dia do Senhor. Sabe camuflar, de forma que aparentemente guardou, mas, na verdade, não guardou. Concluo, irmãos, creio que estou sendo já repetitivo, mas ficou bem entendido pelos irmãos. Concluo, queridos irmãos, e quero me dirigir em especial, falo a todos que me ouvem, que são crentes, que são membros de alguma igreja, mas quero particularizar nessa oportunidade, nesse fechamento, quero particularizar os membros da primeira Igreja Batista da Freguesia. Irmãos queridos, não permita que qualquer atividade os impeça de, no domingo, reservar todas as horas do dia para cultuar e adorar ao Senhor. É areia movediça, terreno pantanoso, caminho lamacento dizer que pratica o Shabá, o descanso, para o equilíbrio físico, emocional e espiritual, sem guardar o dia do Senhor conforme Ele requer para si. O desrespeito ao dia do Senhor priva você, meu irmão, minha irmã, priva você dos privilégios que esse dia lhe oferece. Quantas bênçãos, bênçãos espirituais, quantas alegrias vivenciamos nesse dia, no dia do Senhor, com a leitura, o estudo da Bíblia, quanto gozo espiritual dos cânticos, quanto prazer na comunhão com os irmãos, quanta felicidade na comunhão com o Espírito Santo. Aqueles que deixam de participar das atividades dominicais da sua igreja, perde tudo isso, ou só recebe em parte. Tomé, discípulo de Jesus, não foi ao culto no domingo, à noite, no dia do Senhor, no dia que o Senhor ressuscitou. A igreja de Jerusalém se reuniu na pessoa dos discípulos e ele, Tomé, perdeu o privilégio de, naquela primeira noite cristã, de ver Jesus ressuscitado, a sua primeira aparição à igreja reunida. Ele não foi ao culto, ficou em casa, talvez até com razão, entristecido pelo sepultamento de Jesus, etc. Mas aquele era o dia do Senhor e ele deveria estar na casa do Senhor com os demais, com os outros 9. Amado, amada do Senhor, o domingo não é seu, não é meu, é do Senhor, pertence ao Senhor. Faça dele um dia de alegria, de bênção e serviço ao Senhor. Dedique-o ao Senhor, sem se esquecer que desse dia também daremos conta com respeito ao que nele fizemos, dele fizemos como mordomo do Senhor. Eu, a propósito, frisei bastante o capítulo de hoje,
porque nós estamos aí, irmãos, vindo de um período, ou dentro de um período, em que, por diversos domingos, a casa do Senhor, o templo, ficou fechado. A primeira igreja batista da freguesia não se reuniu por 5 meses. E agora retornamos aos cultos presenciais, semipresenciais, no domingo de manhã. Mas virá o tempo, virá a hora em que as portas desse templo serão abertas. E nós estaremos recebendo os irmãos para um culto pleno, alegre, feliz, como eram os cultos até o início da pandemia. Mas eu já prevejo dificuldades. Irmãos que se acostumaram. Eu tenho observado, irmãos, e permita-me essa confissão, tenho observado aí, porque tenho andado na freguesia, irmãos em fila de banco, entrando em mercado, na padaria, se comunicando com o comércio, mas ainda não se inscreveram para o culto presencial no domingo. E quando consultamos essas pessoas, elas comentam: eu preciso me resguardar da pandemia. Ué, mas o dia de ir ao mercado, o dia de ir à padaria, o dia de andar pelas ruas, não estou criticando que façam isso, devemos fazer dentro da segurança, precisamos voltar à normalidade. E a sua igreja também precisa voltar à normalidade com a sua presença aqui. Estamos sentindo a ausência de alguns irmãos que faziam parte da equipe de cântico. Estamos sentindo saudade do coral. Quando voltaremos? Precisamos voltar, irmãos, plenos. E eu espero que quando voltarmos, os irmãos tenham em mente a mensagem, o estudo desta noite sobre o dia do Senhor. Que Deus nos abençoe, amados. Nós vamos continuar na próxima semana, seguindo nesse estudo sobre mordomia. E estaremos abordando, na próxima semana, a mordomia dos bens. Mordomia dos bens. Mordomia daquilo que o Senhor tem concedido, que eu administre como bens e que chamo meu. Que Deus nos abençoe, amados. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos pelo privilégio do estudo desta noite. Que teu Espírito, Senhor, possa completar no coração, na mente, na alma dos teus filhos aquilo que, por limitação pessoal, não pude fazer. Abençoe, Senhor, aqueles que nesta noite ouviram este estudo. Que eles possam, Senhor, olhar de um novo ângulo, com uma nova visão, o dia que, como filhos teus, devemos consagrar ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, seja com todos vós, queridos. Amém. Oi, gente. No nosso panorama bíblico de hoje, nós vamos falar da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade da Grécia Antiga, portuária, politeísta, né? Servia a vários deuses e tinha uma péssima fama em relação a práticas imorais, né? Como a promiscuidade sexual, a prostituição. E Paulo, então, visita essa cidade, prega ali o evangelho e muitos homens e mulheres daquela região é alcançado pelo reino de Deus e a igreja de Corinto é fundada. Um tempo depois, Paulo, durante a sua terceira viagem missionária, ele escreve a carta para corrigir os irmãos de alguns erros que estavam acontecendo naquela igreja, né, em relação à conduta cristã. Então, ele faz várias exortações aos irmãos em função da divisão, da confusão sobre os dons espirituais que eles estavam cometendo, né, acabando ali com a unidade do corpo de Cristo, sobre a imoralidade sexual que estava, né, chegando na igreja, sobre os escândalos judiciais que não paravam, né, a glutonaria, a comilança durante a ceia do Senhor, e também heresias
porque eles negavam até a própria ressurreição de Jesus. Então, Paulo, na sua carta, ele faz essas exortações, né? Boa parte da igreja aceita, né, a correção, porém uma parte da igreja se rebela, e então faz com que Paulo escreva a sua segunda carta. Então, eu espero que essa leitura venha edificar a vida de vocês.